Olá, meus caros, minhas caras, bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional e hoje nós vamos falar sobre poder constituinte, né? O que seria esse poder constituinte? Seria basicamente, nós vamos ter que falar aqui basicamente de estudos relativos a isso, né? Que nasceu pelo Abade Emmanuel Joseph Sieyès, eu acho que essa é a pronúncia, que escreveu uma obra clássica intitulada O que é o Terceiro Estado, né? Na qual ele apontava que o titular de um poder constituinte é o povo. E isso vocês podem ver, podem constatar na nossa Constituição de 88, no artigo 1º, parágrafo único, que está escrito assim: todo poder emana do povo, vírgula, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Então, o que a gente tem que destacar aqui? É que existe um titular desse poder constituinte, ao mesmo tempo que tem aquele que exerce o poder, aquele que exerce o poder. Então, a gente vai ter que fazer um trabalho dessa obra clássica num viés mais moderno, para poder entender o que cada palavra quer dizer na nossa Constituição de 88. Ora, temos que perceber que a titularidade do poder constituinte está na mão do povo. Porém, quem o exerce? Segundo a leitura que nós fizemos, os representantes eleitos, os deputados, os senadores, né, o presidente, né, e isso é a parte que foge da titularidade, né? É o exercício do poder em nome desses que são os titulares, que é o povo, né? Que vão exercer através de ferramentas, né? E, se vocês perceberam na leitura, nós temos lá que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. O que seria diretamente? Nos termos da Constituição, seriam os plebiscitos, os referendos e a iniciativa popular de lei. O poder constituinte, ele pode ser conceituado como o poder de elaborar ou atualizar uma Constituição, mediante uma supressão, modificação, mediante um acréscimo de normas constitucionais. Costuma-se dividir o poder constituinte em originário e derivado. Para a parte da doutrina, há também o chamado poder constituinte difuso e o poder constituinte supranacional. Bom, a gente vai ver agora alguns detalhes disso aí. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui é o poder constituinte originário, com a sigla PCO. Não o partido da causa operária, não se trata dele não. Né? É poder constituinte originário, também chamado de inicial, inaugural, de primeiro grau, genuíno, primário, né? Leva todas essas nomenclaturas, né? Ele seria o poder de criar a Constituição, quando o Estado é novo. O poder constituinte originário, ele é histórico, ele tem a ver com a história. Ou quando uma Constituição é substituída por outra, em um Estado já existente, né? Que aí seria, no caso, o poder constituinte revolucionário. Ou seja, o poder constituinte originário é aquele que dá origem, que dá o start. Você tem aqui um Estado do zero, daqui para cá vai se construir uma história desse Estado. Aqui você tem o poder constituinte originário. Agora, se já tem um Estado, já tem uma Constituição correndo até aqui, aqui se torna um momento de trazer uma nova Constituição, daqui para cá vai ser o poder constituinte derivado, né? Olhando para a nossa realidade brasileira, né? Ela tem, em 1824, um PCO histórico, um poder constituinte originário histórico, que é quando surge a nossa primeira Constituição, que é o que a gente viu nas aulas anteriores, né? Todas as demais, incluindo até a nossa atual Constituição, ela seria derivada de um poder constituinte originário revolucionário, ou seja, um poder que traz a origem de uma nova Constituição, porém ela não é histórica, ela é
é revolucionária. Entendam que revolucionário aqui não quer dizer necessariamente uma guerra, pegar em armas, dar tiro nos outros, derramar sangue, não. É trazer uma nova ordem, uma nova perspectiva de normas. E isso, querendo ou não, é revolucionário. Né? Lembrem aí que nós temos uma Constituição em 1988, porém tínhamos um Código Civil de 1916, que ainda estava em vigor. Então, com a nova Constituição, esse Código Civil antigo precisaria ser relido através da ótica da Constituição de 88. Percebam o quão revolucionário era, para aquela época, trazer um código tão antigo com uma leitura sob prisma de uma Constituição mais nova, bem mais nova, né? Quase 100 anos mais nova. Então, assim, percebam revolução nesse sentido, de algo que traz um reboliço, que traz um movimento que balança aquele eixo que a gente dizia ser tradicional, dizia ser o viável, né? Que já não mais será. Para a revolução, para você entender a revolução, pensem como uma norma de maior envergadura, né? Lembrem lá da aula de Teoria Geral do Estado, né? Quando vocês assistiram lá as aulas sobre a pirâmide de Kelsen, né? Você tem aqui uma pirâmide e no topo dela você tem a Constituição. Ou seja, todas as leis que você tem, mesmo antes dessa revolução constitucional, essas leis elas vão passar por uma normatização sob o viés da Constituição, da nova Constituição. Então elas se submeterão a uma recepção ou uma revogação. Então, em outras palavras, a gente vai dizer que todo aquele panorama jurídico ele é revisto. Daí a gente fala de poder revolucionário. A importância direta disso nas provas, qual é a importância? Não existe direito adquirido perante uma nova Constituição. Isso porque uma das características a seguir apresentadas é que o PCO, o Poder Constituinte Originário, ele é ilimitado juridicamente. O PCO ele não é temporário e não se esgota quando a nova Constituição é redigida. Ou seja, não existe direito adquirido perante uma nova Constituição, já que uma das características desse Poder Constituinte Originário, PCO, é ser ilimitado juridicamente. Ele não respeita nem mesmo as cláusulas pétreas. Se vocês lerem alguns manuais de Constituição, alguns constitucionalistas, se vocês lerem as obras deles, vocês vão perceber que até mesmo o direito fundamental, ele não é absoluto, ele é relativo. Pode ser que em dado momento, um direito que a gente considera como fundamental pode entrar em choque com outro direito. E aí, a analisar o caso concreto, você vai ter que ver qual desses direitos vai sobrepor sobre o outro. Um exemplo, a pandemia. O que aconteceu na pandemia? Nós tivemos dois direitos chocados um com o outro. O direito de ir e vir, né? O direito de liberdade, né? De você poder ir para lá ou ir para cá, sair ou ficar em casa, né? Mas também você tinha o direito à vida. A gente sabe que um vírus potencialmente letal, uma vez propagado de um para outro, ele alcança escalas geométricas. E sem uma vacina, corre o risco desse vírus se propagar de uma forma tão grande, tão avassaladora, que não vai existir mais pessoas para poder exercer seu direito fundamental de liberdade, né, de locomoção. Então percebam, um princípio, né, uma liberdade que você tem, um direito de liberdade e o direito à vida, qual que vale mais? No momento pandêmico, optou-se por ser o direito à vida, né? Claro que em determinado momento, uma vez o povo vacinado, já não mais se fala de sobrepor esse direito à vida sobre a liberdade. Não que você anulou a vida, mas que você tirou ela de cima do outro direito, né? Percebam um outro detalhe. Uma Constituição ela é feita para durar. Ela é feita para que ninguém mexa nela. Mas percebam,
estamos na nossa 7ª Constituição, o que demonstra que 6 outras constituições já foram abolidas, já foram retiradas do meio do povo. Então mostra-se que a Constituição, por mais que seja feita para durar eternamente, esse eterno ele tem que sofrer as nuances de uma sociedade. Ela tem que sofrer com os valores que a sociedade imprime nela, né? Então, nada impede que a nossa Constituição de 88 ela também seja revogada e seja atropelada por uma outra Constituição. Mas isso não é tão fácil de se fazer, que é o que a gente vai ver hoje, né? Se hoje nós tivéssemos uma Constituição nova, percebam quais valores que poderiam ser impressos nessa Constituição. A gente poderia ter, por exemplo, por causa do desejo do povo, uma redução da maioridade penal. Né? É uma coisa em voga, uma coisa que é gritante no meio do povo. A gente poderia ter pena de morte, a gente poderia ter prisão perpétua, a gente poderia ter até mesmo uma pena de restrição de liberdade maior. Hoje nós contamos com 40 anos, poderia ser de 60 anos, ou a perpétua, como eu já disse. Né? Vários outros direitos e garantias estariam no corpo do texto constitucional. Então vamos enumerar aqui algumas características. O poder constituinte instaura uma nova ordem jurídica, rompendo com a anterior. O poder constituinte ele é autônomo, ou seja, toda a estruturação da nova Constituição vem de quem exerce o poder constituinte originário. Incondicionado e soberano é outra característica. Não tem de se submeter a qualquer outra forma prefixada de manifestação. Outra característica é que ele é ilimitado, como a gente já disse, ilimitado juridicamente. Ele não tem de respeitar os limites postos na Constituição anterior. É exatamente daí que vem a afirmação segundo a qual não se pode invocar direito adquirido, à época da Constituição anterior, perante o novo texto constitucional. Daqui a pouco nós vamos dar uma pincelada nisso aí também. Deve ser ressaltado aqui que a corrente do justnaturalismo diz haver limites culturais, sociais, espirituais e de ética, proibindo que haja grande retrocesso social. O que isso quer dizer? Quer dizer que, por mais que você esteja implantando uma nova Constituição, essa Constituição ela não pode ser por demais progressista. Ela não pode ser nem muito conservadora, até porque ela está vindo para poder substituir a anterior, que talvez esteja conservadora demais, mas ela também não pode ser progressista ao ponto de atropelar os anseios da maioria, os anseios de uma sociedade. Então, nós temos aqui graus de retroatividade na norma constitucional. Como que ficarão os fatos anteriores à nova Constituição? Como que a gente vai lidar com os acontecimentos que a gente teve na Constituição anterior a essa que o Poder Constituinte está elaborando? Né? São as perguntas que a gente tem que ter em mente para a gente poder perceber a importância do Poder Constituinte e a importância de vocês lerem a Constituição de 88 sobre uma nova ótica. Não ler a Constituição de 88 sob ótica de 2023, mas também ler a Constituição de 88 em 1988. Tentem pensar com a cabeça do povo dos anos 80, que estava saindo de um poder de ditadura, né? Que já tinha uma Constituição abafada pelos atos institucionais, né? Com a outorga do poder pelo João Figueiredo em 1985 para o parlamento. Então abre-se de novo o parlamento, abre-se de novo as atividades políticas, partidárias, e ali começa a nascer o poder constituinte, né? A Câmara do Senado e dos deputados trabalhavam de manhã para as questões ordinárias e à tarde eles tiravam para poder trabalhar o poder constituinte para que então se estabelecesse a nova Constituição Federal, né? Para aquela época. Hoje a gente fala nova Constituição, mas não é tão nova assim, né? A gente sabe que ela já tem uma idade avançada. E aí você deve estar perguntando, qual é a sua idade? Não vou dizer. Bom, retroatividade mínima. O que a gente pode dizer sobre retroatividade mínima? Ela é aquela retroatividade
que o poder constituinte vai conceder para aceitar os efeitos dos negócios firmados antes da vigência dessa nova Constituição, salvo se for estipulado em contrário, né? Então é aquela retroatividade que vai respeitar certos negócios jurídicos, certos posicionamentos de direito que são anteriores à Constituição. O que eu quero dizer? Que, havendo uma tentativa de promulgar a Constituição em 1988, havendo negócios jurídicos anteriores a essa promulgação da Constituição de 88, certos direitos eles vão serem respeitados, né? Ela vai ter uma retroatividade ali que vai aceitar algumas dessas negociatas, alguns desses direitos, né? Retroatividade média é quando se foge a essa regra da retroatividade mínima, afetando então as prestações vencidas anteriores e as não pagas, ou seja, quando se promulgar a Constituição de 88, alguns desses negócios vão ser anulados ou nulificados, né? Eles vão deixar de existir e vão ter que serem refeitos, né? E a retroatividade máxima é uma outra característica que a gente tem no poder constituinte, que é atingir os fatos consumados no passado. Ou seja, todos aqueles fatos e atos praticados anteriores à Constituição, todos eles vão ser anulados, revogados, nulificados. Ou seja, vida nova juridicamente. Algumas observações que a gente precisa fazer com relação ao PCO, né, que essa retroatividade média e a retroatividade máxima, ambas precisam estar no corpo do texto constitucional para que possam valer, né? Tem que dizer, olha, a partir desse momento nós não vamos aceitar tal e tal coisa. Tem que estar lá, expressamente, diferentemente da retroatividade mínima. Porque na mínima é considerado, por ser mínima, não vai afetar tanto os direitos da sociedade. Outra coisa que a gente tem que observar é que o PCO ele não leva em consideração a invocação do direito adquirido. Ou seja, você pode invocar um direito de algo que está lá atrás, antes dessa Constituição que está para surgir. Porém, no PCD, que é o que a gente vai ver agora, que é o poder constituinte derivado, que também é chamado de reformador, de revisor, de decorrente, né? Eles não precisam respeitar esse direito adquirido, né? Que também é uma coisa que tem que estar expressa ali na lei. Sobre o poder constituinte derivado, a gente podia dizer que essa expressão poder constituinte, ele deveria ser utilizado apenas para o poder constituinte originário, já que, se vai decorrer de algo que já é feito, deveria ser chamado de poder constituído, né? De poder constituído pelo originário, né? Mas fica aí, né? Pelo menos não vai ter tanta dor de cabeça para a prova, né? Poder constituinte funciona tanto para o originário quanto para o derivado, esse termo, né? Então temos o poder constituído, instituído, secundário, segundo grau ou remanescente. Todos esses são sinônimos dados pelos doutrinadores, né? O poder constituinte derivado, ele obedece a certos limites impostos pelo poder constituinte originário. Por essa razão, é correto dizer que o PCD, que é o poder constituinte derivado, ele é limitado e condicionado. Bom, quais são as subdivisões? Ele é decorrente, ou seja, ele é delegado aos Estados-membros para que possam criar suas constituições estaduais, né? Lógico, respeitando os princípios da Constituição Federal. Isso está previsto lá no artigo 25 da nossa Constituição. Para a elaboração das constituições estaduais, se faz necessária a observância do que está disposto lá no artigo 34, no inciso 7 da nossa Constituição. Vamos lá nela. Bom, o caput do artigo 34 da nossa Constituição diz assim: a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para... Aí vamos lá. O inciso 7 está escrito assim:
assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. A linha A, reforma publicana, sistema representativo e regime democrático. A linha B, direitos da pessoa humana. A linha C, autonomia municipal. Letra D, prestação de contas da administração pública, direta ou indireta. E a linha E, aplicação do mínimo exigido da receita, resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e no desenvolvimento do ensino e nas ações dos serviços públicos de saúde. Ou seja, quando você vai delegar aos Estados-membros, ao Distrito Federal, o direito de poder fazer a sua Constituição estadual, a União ela só vai poder intervir quando ela vê que está sendo ferido alguns desses princípios, alguns desses objetivos aí das alíneas, né? Então é nesse momento em que vai haver uma certa autonomia da União por cima daquilo que foi delegado aos Estados-membros e ao Distrito Federal. Uma outra subdivisão que a gente tem do PCD é que ela tem um poder revisor e um poder reformador. Então vocês vão poder ver aí, nesse quadro aí, que está aparecendo aí para vocês, algumas divisões que a gente tem aí, né? Com relação aos aspectos, com relação ao poder constituinte originário, poder constituinte derivado, né? O poder constituinte derivado revisor e o poder constituinte derivado reformador. É um quadro bacana para que vocês possam tê-lo em mãos para que facilite mais para as suas leituras. E eu espero que vocês estejam fazendo leituras. Um bom estudante de direito precisa ler alguns livros, né? Então, por favor, leiam os livros. Se precisarem, eu tenho alguns em PDF, eu posso estar enviando lá no grupo de WhatsApp. Beleza? Bom, entrando um pouco mais agora na questão da Constituição, né, na classificação, né, da nossa Constituição, a gente pode dizer que as constituições elas podem ser classificadas de várias maneiras, né, a depender do critério utilizado. Aliás, você vai poder ver aí que muitas vezes um conceito quer dizer a mesma coisa que outro, só que verificados por outro ângulo, né? Quer um exemplo? Em regra, as constituições mais enxutas, né, quanto à extensão, aquelas que são sintéticas, elas tratarão apenas daqueles pontos essencialmente constitucionais. Quanto ao conteúdo material, né? Em sentido oposto, aquelas que são mais detalhadas, mais longas, né? Quanto à extensão, analíticas ou prolixas, elas trarão muita coisa que sequer deveriam estar no texto constitucional, né? Quanto ao conteúdo, a gente diz por ser formal, né? É o que acontece com a Constituição brasileira, que tem até a definição de onde fica o colégio específico. E aí vai o artigo para que vocês possam ver do que eu estou falando. Percebam aí, olha aí o artigo 242, no parágrafo 2º. Vamos ler o caput e o parágrafo 2º. O princípio do artigo 206, inciso 4, não se aplica às instituições educacionais oficiais criadas por lei estadual ou municipal e existentes na data da promulgação dessa Constituição, que não sejam total ou preponderantemente mantidas com recursos públicos. O Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Percebam aí que houve uma certa formalidade para poder falar de colégio, né? De falar de um colégio específico, o Colégio Pedro II. Então, você percebe que aqui trata também de questões que vão além de direitos fundamentais, que traz certas formas, não é tão material. Bom, por ser incontável as classificações doutrinárias, eu acho que ficaria meio cansativo no vídeo a gente tratar, né, de uma forma a esgotar esse tipo de classificação, né? Então o intuito aqui é mais para poder te preparar
para as questões que vão surgir nas provas, nos TDEs, né? Que eu acho que é de maior valia para o estudante de Direito num curso de bacharel. Então, nós vamos tratar apenas as características mais importantes aqui, né? Por exemplo, quanto à origem, é um ponto que é muito cobrado nas provas, principalmente para você que vai fazer um concurso, né? A ideia aqui é saber se a Constituição nasceu democraticamente ou não. No caso, a nossa Constituição, ela é uma Constituição que ela foi promulgada. Isso é a Constituição de 88. Ela foi promulgada, ou seja, ela assistiu aos anseios do povo e foi colocado no papel aquilo que o povo ansiava naquele decorrer dos anos ali, antes da promulgação da nossa Constituição. Diferente da outorgada, né? A outorgada é aquela que os políticos se reúnem para dizer, olha, isso aqui é viável, e colocam, mesmo que vá contra os anseios da sociedade. Então, quando a gente fala que uma Constituição ela foi promulgada, é a mesma coisa da gente dizer que ela é uma Constituição democrática, ou uma Constituição que ela é popular, né? Vocês vão ver muitas pessoas, principalmente em vídeos no YouTube, de pessoas dizendo que a nossa Constituição é uma Constituição popular, né? E está certo, é um conceito certo para a Constituição de 88. Ela é um fruto do trabalho de uma Assembleia Nacional Constituinte, uma Assembleia que foi formada de pessoas eleitas democraticamente e diretamente pelo povo, né? Você tem aí como exemplo as Constituições de 1891, 1934 e de 1946 e a nossa atual de 1988. Já as outorgadas, como eu já disse, é aquela Constituição que ela é imposta. Ela é dada ao povo sem muito analisar dos anseios do povo. Ou seja, ela é entregue de uma maneira unilateral pelo representante, não contando com a participação popular. E como exemplo, a gente tem as Constituições de 1824, que é a nossa primeira, né? A de 1937, a de 1967 e 1969, que a gente chama de Constituição, mas eu não vejo tanto quanto Constituição, porque a gente tem aí um período aí que é o período da ditadura, então ela meio que fica em segundo plano com relação aos atos institucionais que foram impostos ao povo naquela época, né? Bom, você tem também a classificação de Constituição, aquela que é cesarista ou bonapartista, né? Embora ela seja outorgada, nela há participação popular por meio de um referendo. O que seria o referendo? É você impor uma lei, no caso aqui, impor uma Constituição e depois fazer uma consulta ao povo se o povo gostou ou não daquilo ali. Então tem uma participação popular, só que a posteriori, né? No entanto, essa participação ela não é vista como democrática, pois apenas ratifica a vontade do detentor do poder, né? A gente tem como exemplo a Constituição chilena, feita a partir da vontade do ditador Pinochet, né? Ele fez a ditadura. Difícil, né? A Constituição chilena ela foi feita pelo Pinochet e o Pinochet, depois disso, consultou o povo para ver em que ele deveria consertar ou não ali naquela Constituição. E você tem também aquela classificação da Constituição chamada pactuada ou dualista, né, que origina-se de um compromisso firmado entre o rei e o poder legislativo. Nesse caso, o monarca se sujeita aos esquemas constitucionais, monarquia limitada. Como ela é fruto de um pacto, é chamada de pactuada. Um exemplo, Carta Magna de 1215. Essa Carta Magna é uma Carta Magna que foi chamada de Carta Magna do rei João Sem Terra. É esse o nome. Na Inglaterra, em 1215. Ela é importante por 3 pontos principais. Primeiro, é nela que surge o habeas corpus, que é o que a gente vai ver depois em remédios constitucionais, que é o principal remédio constitucional. Segundo,
É nela que também surge o devido processo legal, princípio mais importante do direito processual. E terceiro, ela ainda inaugura uma classificação da Constituição, baseada no pacto entre duas forças, no caso, o rei e o poder legislativo. Bom, quanto à forma da Constituição, aqui é de uma forma mais simples de entender. A Constituição brasileira atual ela é escrita. Você tem duas, a escrita e a costumeira. A escrita, também chamada de instrumental, composta por um conjunto de regras organizadas em um único documento. A gente tem a nossa Constituição brasileira e também tem a Constituição espanhola como exemplo. E a costumeira, ou seja, aquela que não é escrita. Ela é composta por textos esparsos, baseando-se nos usos, costumes, jurisprudências. E aí, como exemplo, a gente tem a Constituição inglesa. Quanto ao modo de elaboração, que é um tema muito queridinho, nas bancas examinadoras, a gente tem que ficar de olho nisso. A Constituição brasileira atualmente é dogmática. O que é isso? É sempre escrita, é elaborada em um dado momento por um órgão constituinte, segundo dogmas ou ideias. A nossa Constituição atualmente é isso. E também histórica, Você tem a Constituição histórica, que é também chamada de costumeira e resulta da lenta formação histórica das tradições de uma sociedade, que é a que eu já disse aí, que é a Constituição inglesa. Quanto à extensão, num português bem claro, as constituições elas podem ser grandes, falando demais, ou pequenas, dizendo o mínimo necessário. A nossa Constituição ela possui 250 artigos e já sofreu cerca de 100 emendas ou mais, contabilizei aqui de um livro que eu peguei recente, mas deve ter sofrido até mais. Exatamente por ser extensa, prolixa, analítica. A dos Estados Unidos contém pouquíssimos artigos. Gente, se não me engano, se você colocar a Constituição estadunidense em arquivo PDF, ela vai dar 4 páginas. A nossa deve dar mais aí de 20 páginas, de tão grande que é. E a Constituição estadunidense ela já tem mais de 200 anos. Então a Constituição brasileira ela é bem analítica, É diferente da estadunidense, que é sintética. Então, por analítica, que a gente chama de dirigente, aborda todos os assuntos que os representantes do povo entenderem como sendo fundamentais, descendo até mesmo às minúcias. Normalmente traz regras que deveriam estar na legislação infraconstitucional. O que é isso? Que tem certas coisas ali que deveriam ser tratadas apenas em leis. Leis ordinárias, leis específicas, leis complementares. Mas não, a nossa Constituição, muitas coisas são tratadas de uma forma mais abrangente, por isso que a gente chama de Constituição analítica. E a sintética, ela só traz princípios fundamentais, e que se ajustam com o tempo. Normalmente, por ser assim, ela dura mais tempo. Por isso que a Constituição americana, ela já tem esse tempo todo de 200 anos. Com relação ao conteúdo, relembrando aqui o que a gente já disse sobre formal e material, a Constituição ela é classificada como material, que versa apenas sobre matérias realmente constitucionais, como a organização dos estados, dos poderes, além dos direitos e garantias fundamentais, que é o corpo principal de uma Constituição. Por outro lado, se o texto abrigasse muitas coisas, muitos assuntos, muitas coisas extras, ela deveria ser classificada como formal. Quer um exemplo? O artigo 242 da nossa Constituição, ele se preocupou em dizer que o Colégio Dom Pedro II, que é o que a gente falou agora há pouco, fica no Rio de Janeiro. Imagina só, quantos colégios públicos a gente tem no nosso país? Vocês já pararam para pensar quantos colégios públicos, Você já parou para pensar se isso é necessário estar dentro de uma Constituição, Então, assim, sem sombra de dúvidas, a nossa Constituição ela é formal, Quando a gente fala que a Constituição ela é material ou substancial, no seu texto só há matéria realmente constitucional. Ou seja,
Constituição americana é um exemplo clássico, que ela trata apenas de questões de matéria específica de Constituição. Já a nossa é uma Constituição formal, que qualquer regra contida no texto é considerada constitucional. Ela é formal por quê? Porque as regras para que hajam leis precisam estar pautadas nessa forma de se fazer a lei, né? A nossa Constituição ela é assim, ela tem a forma para que hajam outras leis. Fica aqui um parêntese, né? A gente precisa ler o parágrafo 3º do artigo 5º, né? Vamos lá nele, deixa só eu abrir ele aqui. Está escrito assim: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Então, tratados internacionais que tratam de direitos humanos, aprovados sob o rito das emendas à Constituição, e isso que a gente acabou de ler, eles são considerados como norma constitucional. Quanto à estabilidade ou possibilidade de alteração ou alterabilidade, né? Vocês perceberam a variação de nomes dessa classificação, né? A gente vai ter que acostumar com isso, porque é desse jeito mesmo, né? A Constituição brasileira, atualmente, ela é considerada uma Constituição rígida. Então a gente tem aqui algumas classificações, né, dessa questão da estabilidade. Você tem a Constituição que ela é imutável, você tem a Constituição que ela é super rígida, você tem a Constituição que é rígida, que é o nosso caso, e aí é importante a gente destacar, né, o conceito sobre o que seja rígido. Eu não vou conceituar os demais, porque senão vai ficar chato o vídeo, né? Exige em relação às normas infraconstitucionais um processo legislativo mais complexo para serem alteradas. É exatamente o que acontece com essa Constituição que a gente está vivendo, né? Com ela. Para ela ser modificada, são necessários 2 turnos, lembram lá do que a gente leu lá atrás, 2 turnos de votação em cada casa do Congresso Nacional, exigindo-se 3/5, ou seja, 60% dos votos, que a gente chama de maioria qualificada, para poder haver mudanças, né? A título de comparação, uma lei complementar passa em cada casa apenas uma vez, né? Sendo que se exige 50% mais um dos componentes, que a gente chama de maioria absoluta, votando a seu favor, né? Então a gente tem aí, continuando, né, as flexíveis, né, as semi-rígidas e a fixa ou silenciosa. Quanto ao conteúdo ideológico, a nossa Constituição ela é social ou dirigente, né? Existem 2, a social, que é a nossa, e a liberal. A social, ela se preocupa não apenas em preservar liberdades, mas também em efetivar direitos sociais, econômicos, culturais, né? Os direitos fundamentais de segunda dimensão, né? Leva-se o nome de dirigentes porque direcionam as ações governamentais. E você tem a liberal ou negativa. Ela se preocupa exclusivamente em limitar a atuação do Estado, trazendo apenas prestações negativas, que é os direitos fundamentais da primeira dimensão. Traduz o fenômeno do abstencionismo e abstencionismo estatal. Que palavra difícil, abstencionismo. Meu Deus, qual é a dificuldade de falar isso, né? Traduz o fenômeno do abstencionismo estatal, que é a postura passiva do Estado. Quanto à ideologia, repare que aqui a preocupação não é no sentido se o texto constitucional trata ou não das diferentes gerações ou dimensões de direitos fundamentais. O enfoque principal aqui é definir se há ou não mais de uma ideologia elaborada na Constituição. No caso, a nossa Constituição ela é eclética, diferente da ortodoxa. Na ortodoxa,
reflete só um pensamento ideológico, tipo a Constituição chinesa, que é comunista. E você tem a nossa, que é eclética, né, que também chamada de compromissória, é fruto de uma conjunção entre as diferentes ideologias de um Estado. Quanto à correspondência com a realidade, né, que a gente chama de critério ideológico, todo cuidado aqui, no caso, é pouco. Segundo o professor Karl Loewenstein, haveria uma espécie de graduação comparando o respeito à Constituição pelos demais detentores do poder. Não sei como que você vai pensar, né? Mas é como se a gente tivesse uma escala de degraus, né? No primeiro, lá embaixo, a gente tem a Constituição semântica, na qual não há nenhuma correspondência com a realidade, que alguns vão chamar de Constituição de fachada. Já no próximo degrau, que seria o degrau do meio, a gente tem as constituições nominais ou nominalistas, né? Elas até têm um bom texto, porém não haveria uma correspondência com o mundo real, né? E por fim, o terceiro grau, que contempla um modelo ideal de Constituição, que é a normativa. Nela há uma plena correspondência entre a vida real e o mundo do dever ser. A nossa Constituição ela é normativa. Então, a normativa é aquela que você tem uma correspondência entre teoria e prática. Haveria um respeito do texto pelos detentores do poder. Por ter essa obediência ao texto, esse modelo seria o ideal de uma Constituição. Seriam os exemplos de Constituição normativa, segundo Bernardo Gonçalves Fernandes, a Constituição Americana, de 1787, a Alemã, de 1949, a Francesa, de 1958. E você tem a nominal. A Constituição seria apenas um documento político, sem força normativa, né? E você tem a semântica, que seria usada pelos detentores do poder como um instrumento para seus propósitos de dominação da sociedade. Essa aqui sim seria uma Constituição de fachada, né, que seria as nossas Constituições de 37, de 67 e 69. Eram Constituições de fachada. Lembra quando eu falei que não deveria ser considerado Constituição, as de 67 e 69, porque elas estavam abaixo daquilo que estava sendo praticado pelos atos institucionais. Então é uma Constituição só para falar que tem, que na verdade não se aplicava. E quanto à finalidade, né? A classificação que você vai ver agora, ela está praticamente esquecida, né? Agora que ela está sendo levantada e com força, né? Pelas questões que a sociedade hoje está vivendo aí com relação às políticas e tudo mais, né? A nossa Constituição, ela é dirigente. Você tem 3 tipos de Constituição nesse sentido de finalidade, que é a Constituição Garantia, que é uma Constituição negativa, que se preocupa em trazer as limitações dos poderes estatais, né? E consagra mais aqueles princípios dos direitos de primeira dimensão, que é aqueles que dizem o que o Estado não deve fazer, né? Aí você tem a Constituição de Balanço, que é a Constituição destinada a registrar um dado estágio de relações de poder no Estado, que é elaborada mais para espelhar certo período político. E você tem a Constituição Dirigente, né, que possui um texto extenso, né, trazendo em seu bojo as normas programáticas, abordando programas, metas, planos, diretrizes, para a atuação dos órgãos do Estado, né? Na verdade, são diretrizes para dizer como que os órgãos devem seguir, né, com a sua atuação. E nesse tipo de Constituição, que é a Constituição Dirigente, ela elenca os direitos sociais, que são os direitos da segunda dimensão, que é os direitos pelos quais o Estado deve atuar, deve agir, né? Primeira dimensão, que o Estado não deve adentrar. E na segunda dimensão, o que o Estado deve adentrar. Quanto aos sistemas, a nossa Constituição ela é principiológica, diferente da preceitual.
A principiológica é a que tem como base fundamental os princípios constitucionais, os quais são o seu meio basilar. Nela pode existir regras, mas predominam mesmo os princípios, né? A preceitual é aquela que tem como critério básico as regras constitucionais, dando ênfase a elas, embora também possam se valer de princípios, né? A Constituição do México é uma desse tipo, que data de 1917. Quanto à unidade documental, a nossa Constituição ela é orgânica, ou chamada de unitextual ou codificada, né? Diferente da inorgânica. A orgânica ela é escrita e sistematizada por um único documento. Já a inorgânica ela não se verifica em unidade textual. Ela é formada por vários documentos, né? Tipo a Constituição de Israel ou a Constituição Francesa de 1875. Quanto à origem de sua decretação, a Constituição brasileira ela é de autoconstituição ou homoconstituição, né? Diferente da heteroconstituição. A de autoconstituição ou homoconstituição ela é redigida e aplicada no mesmo país. É a regra no mundo e também no Brasil. Já a heteroconstituição, elas são constituições que surgem por imposição de outros estados, por outros estados. Exemplo, as Nações Unidas impuseram as constituições da Namíbia, em 1990, do Camboja, em 93. Ainda são citadas as constituições da Albânia, do Chipre, da Bósnia-Herzegovina e outras, né? Quanto à função, as constituições elas podem ser provisórias ou definitivas. A nossa é definitiva, né? Igual eu disse, definitiva até o momento em que o poder constituinte acha interessante revogar a atual e colocar uma outra, né? Mas, em regra, é definitiva. Na provisória, que também são chamadas de constituições revolucionárias, lembrando que revolucionária não quer dizer necessariamente derramamento de sangue ou luta armada, né? Trazem normas estruturando o poder político no intervalo entre um e outro regime, né? A definitiva são aquelas que pretendem ser o produto final do processo constituinte, né? A nossa de 88 está dentro desse quesito aí, desse parâmetro, né? Então, resumindo, a nossa Constituição é promulgada, escrita, dogmática, analítica, formal, rígida, social, eclética, normativa, dirigente, principiológica, orgânica, autoconstituição, definitiva, e aí entra outras características que é chapa branca, ubíqua, liberal, patrimonialista e por aí vai. A questão é você entender, que decorar é difícil. Na verdade, você vai decorar hoje, daqui 2 anos você nem lembra mais, talvez nem daqui 1 ano, né? Mas se você entender a história, como que se dá e como que foram colocados esses princípios, você já vai se dar muito bem nas provas que tratam desse tema, né? Tratemos agora dos elementos das constituições. E esse é um assunto muito importante, né? Porque vai falar do esqueleto, né? Da formação da nossa Constituição, né? A gente pode destacar aqui 5 categorias de elementos. Primeiro, os elementos orgânicos, né? Que são as normas que regulam a estrutura do poder e do Estado. Você vai ter isso lá no exemplo, como exemplo, lá no título 3 da Constituição, que vai dizer assim, organização do Estado. E o título 4, organização dos poderes. Percebam que tem uma tratativa para Estado e para governo, né? Para os poderes do Estado nos governos, né? Fica a dica que os elementos orgânicos eles tratam da organização do Estado e da organização dos poderes. E você tem também, o segundo ponto, os elementos limitativos, né? Que você vai perceber isso lá no título 2 dos direitos e garantias fundamentais. Direitos que dizem respeito ao indivíduo, né? São os direitos da primeira dimensão,
que impõe os limites ao Estado. Daí você tem agora o outro ponto, que é o elemento socioideológico, que são os elementos ligados aos direitos sociais, que estão elencados lá no artigo 6º, na verdade do artigo 6º ao artigo 11º, né? E a ordem social, que são os artigos 193 até o 232. Enquanto que os elementos limitativos eles são mais próximos da primeira geração, esses elementos aqui socioideológicos, eles estão mais ligados à segunda dimensão, né? A segunda geração, ou segunda dimensão, né? É aqui que nasce a ideia de atuação positiva do Estado, o Estado atuando, né? Dentro da ideia do welfare state, né? Welfare state, ou o Estado do bem-estar social, né? Que ganhou força principalmente naquele período depois da Primeira Guerra Mundial. Temos também elementos de estabilização constitucional. E aqui já é um assunto mais chatinho para ficar lembrando, né? Mas também não tem tanta complexidade, não. Vamos pensar aqui, ó. Quando a gente está numa situação de grave perturbação, a gente vai precisar de instrumentos para poder restabelecer a ordem social, correto? Então, é aí que entra as figuras do estado de sítio, estado de defesa, de intervenção federal, né? Que vocês vão ver mais à frente, né? Lá a partir do artigo 142 em diante. Isso aí é mais assunto do Constitucional 2, que vocês vão ver semestre que vem. Só lembrando aqui, quando a gente fala de intervenção federal, de estado de sítio e estado de defesa, a gente está falando mais de uma luta do Estado contra uma convulsão social ou contra um problema de saúde, algo limitado a um território, né? Diferente da intervenção federal. A intervenção federal, por mais que ela esteja aqui elencada na estabilização constitucional, ela meio que fere a autonomia dos Estados-membros. Por quê? Ela precisa intervir, retirando às vezes um governador e colocando um interventor no lugar. Então, no primeiro momento, parece que não está havendo uma estabilização constitucional. Mas quando você analisa no geral, você vai ver que de fato está tendo sim, através da intervenção federal, uma tentativa de estabilização constitucional, né? Por isso que é meio chato estudar esse assunto, porque cada tipo de ação ela vai trazer uma certa nuance na história, né? Então a gente tem que ficar muito atento a isso. Por enquanto, não é momento de você estudar isso, você vai estudar isso lá em Constitucional 2. Atente-se apenas a entender mais ou menos a dinâmica de como que funciona. Sobre princípios e regras, a gente tem que ter em mente o seguinte: tanto os princípios quanto as regras, eles pertencem a um gênero maior, né, porque ambos são normas jurídicas e não há hierarquia entre eles, né? Porque temos que ter em mente a ideia de que há uma unidade da Constituição, há uma unidade na Constituição. Tanto os princípios quanto as regras, eles se valem de categorias deontológicas comuns às normas. E aí a gente destaca aqui 3 subdivisões, né? Você tem um mandado, que ele determina algo. Você tem a permissão, que faculta algo, não é obrigatório. E você tem a proibição, que veda algo, né? Você tem também um outro tipo de espécie de norma, que eles chamam de postulados normativos. Seriam uma espécie de metanormas definidas como deveres de segundo grau. Os postulados eles viriam para estabelecer a estrutura de aplicabilidade e prescreveriam modos de raciocínio e argumentação relativos às outras normas, né? Como se fosse um parâmetro para você fazer outras normas. Você pode destacar aqui 2 tipos de postulados específicos, né, que trata de igualdade, razoabilidade, proporcionalidade, e os inespecíficos, que são ponderações, concordâncias práticas e proibições em excesso. É importante destacar aqui que a gente não pode se valer de princípios e regras como se fosse um sistema legal.
né? Porque senão, nesse caso, a gente ia ter uma flexibilidade muito ampla, né? E certos comportamentos não teriam um guia mais claro de como se comportar diante de casos em concreto. Por outro lado, se a gente tivesse somente regras, ia ser excessivamente rígido, muito formalista, né? E também em casos concretos a gente ia ver que, vou dar um exemplo, né? Matar alguém, né? Existe aquele que mata por motivo fútil, de forma cruel, né? Tipo, matar queimando, vendo o sofrimento, e outro que mata porque foi provocado ou porque está se sentindo ameaçado. Então, percebam que eu falei de duas formas de matar, porém, apesar de ter morte nos dois casos, um tem uma forma de operação e o outro outra forma. Se houvesse uma lei dizendo que matar é errado e ponto, acabou, matou é errado e a pena é tal, como que a gente ia analisar o ânimos, né, do agente? Como que a gente ia ver? Ora, um teve uma espécie, entre aspas, de nobreza e o outro não, o outro foi cruel. Então, assim, somente a lei, ela não consegue dar um respaldo nisso, porque a lei ela é fechada, ela é rígida. E o princípio também, se fosse só o princípio, ia ficar muito amplo, não ia ter muitas formas de poder dizer o certo e o errado. Então a gente, na nossa forma de agir aqui no Brasil, de forma jurídica, né, a gente tem que caminhar com as regras e princípios e também as leis, né? Então aqui a gente se utiliza do critério da generalidade e abstração. Há princípios que seriam mais abstratos na medida em que funcionariam como premissas aplicáveis e situações heterogêneas, enquanto que as regras seriam mais concretas, né? Restringindo-se a situações homogêneas, uma vez que faz parte do mesmo pressuposto fático, né? Como eu coloquei aqui nesse exemplo. Já no critério de determinabilidade, palavrinha difícil também, dos casos de aplicação, os princípios seriam normas que demandam a medida concretizadora por parte do legislador, do julgador ou da administração, né? Por outro lado, as regras estariam aptas a serem aplicadas de uma forma imediata, né? E os princípios eles têm um caráter multifuncional, né? Contrariamente às regras, né? Uma vez que eles desempenham uma função argumentativa, né? Devido à sua amplitude, né? A regra diz tal coisa, o princípio vai trabalhar de uma forma mais ampla para tentar trabalhar melhor este princípio. Que toda regra, ela existe basicamente para ser obedecida, né? Não somente por existirem e terem sido editadas por uma autoridade competente, mas porque a sua obediência é boa. Uma regra não existe porque simplesmente existe. Ela existe porque teve uma história que fez com que ela existisse, né? Então, assim, ela produz efeitos, né, relativos a valores prestigiados, não só pelo próprio ordenamento jurídico, como também pela segurança que você possa ter, pela paz, pela igualdade, né, entre o povo, entre os povos, né? Lembram quando eu dei o exemplo da pandemia, em que você tem um direito aqui e outro direito, e agora nós vamos ter que ver os princípios, né? Princípios sendo chocados? Lembrem, sempre guardem isso. Princípio não tem hierarquia. Não existe hierarquia em princípios e nem em regras, né? Os princípios, eles são iguais, eles são uniformes no seu poder. Contudo, em casos concretos, como no caso da pandemia, que a gente deu aqui como exemplo, um princípio vai sobrepor a outro. Então a análise ela é muito importante. A análise do caso concreto vai dizer tudo, se é melhor um princípio ou outro, se os dois não estão sendo... não está sendo possível viver com os dois princípios, um vai sobrepor o outro. Mas depois vai haver um equilíbrio, né? É um dado momento, isso é temporal. Então é muito importante a gente guardar isso, né? A gente tem que ter em mente que
entre princípios não há hierarquia, mas em dados momentos, um princípio vai sempre sobrepor ao outro. E aqui nós finalizamos a nossa aula. A gente vai continuar na próxima aula com assuntos mais pertinentes ao campo do direito constitucional. Muito obrigado e até a próxima.